boa noite. Sejam bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Fonte Viva, onde hoje teremos nosso companheiro Edivaldo César como palestrante, nos falando sobre o tema me fugiu, nossa. Evangelho ali como remédio para nossas almas. Exatamente. O nome é extenso, eu estava com medo de errar, mas é um tema sensacional. Tecer elogios para você, eu estaria rodando em círculos. Então, vou logo passar a palavra para você, mas não sem antes rogar aos bons espíritos que protegem a nossa casa, a seu mentor espiritual, aos nossos mentores, a toda a espiritualidade superior que se faz aqui presente, que ajude nosso palestrante com luzes divinas e a nós, como telespectadores, que possamos absorver todo o conteúdo que será explanado e, mais que isso, aplicá-los ao nosso dia a dia, à nossa vida. Edivaldo, seja muito bem-vindo. Agradeço você ter aceitado o nosso convite em nome de Kleber Ribeiro, em nome de Wilson Alves, e a palavra está com você. Deus abençoe, excelente palestra. Boa noite, Anne, boa noite a todos também. Para mim é um prazer esse convite maravilhoso de poder contribuir com esse momento doutrinário da casa, e sempre que eu estiver disponível, aceitarei essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado a todos. Tenhamos realmente uma boa noite a todos os internautas que aí estão ligados nesse momento, especialmente os trabalhadores da casa, do Centro Espírita Fonte Viva, que estão conosco nesse instante. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, a sua harmonia e o seu equilíbrio. Então, conforme nós ventilamos, viu, para todos nós. O tema da noite, o Evangelho como alimento para nossas almas. Um tema bastante interessante, providencial para todos nós. Agradeço à casa pelo convite mais uma vez. Esse tema adorável, né, que o Evangelho sempre faz parte das nossas vidas e precisa fazer, sempre, que é o roteiro do nosso caminho. Então, vamos iniciar essa doutrinária da noite de hoje, desejando que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos, encarnados, desencarnados, todos os habitantes do planeta Terra, nos dois planos, porque o momento se faz muito mais necessário que a paz do Mestre esteja conosco e nós possamos estar nos envolvendo nesta paz, não é verdade? Nós todos sabemos o momento que nós estamos vivenciando agora na Terra. Momentos esses que já foram previstos anteriormente. Então, nós começamos falando desse trabalho como o grande alimento para todos nós, espíritos que aqui estamos na Terra. Por quê? Começando lembrando de uma história real, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel abre um dos seus capítulos sobre a comunidade dos espíritos puros. E ele nos dizem que nas tradições antigas do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos nós já sabemos, que Deus, o Criador e mantenedor da vida, e os espíritos que já se purificaram, se fazem ministros de Deus em toda parte, na direção dos fenômenos do nosso sistema. É a informação que ele nos traz para nós que fazemos parte desse contexto, desse sistema solar, no qual a comunidade dos espíritos puros que se elegeram para serem ministros supremos
da divindade, cujas mãos conservam toda a direção. Como os Espíritos nos dizem, é uma trilogia. Deus acima de tudo, Criador e mantenedor da vida, o Espírito e a matéria como criações divinas. Então, entre essas pleiades de espíritos que já se iluminaram e que aceitaram o convite divino, essa comunidade chamada de seres angelicais e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus membros divinos, que foi dado a saber, segundo Emmanuel nos informa, através da psicografia abençoada do nosso irmão Chico, que essa comunidade se reuniu em torno do planeta Terra apenas por duas ocasiões. A primeira, quando eles acumulavam as energias planetárias necessárias para a formação da nossa escola chamada Terra, que ainda como uma bola de fogo incandescente se preparava para abrigar vidas, abrigar espíritos em processo de educação espiritual. A primeira vez. E a segunda, Emmanuel nos relata que, no momento em que, entre essa comunidade, milênios depois da formação, da concretização dos ideais e da missão da escola planetária, se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Para quê? Para trazer à família humana, nós, espíritos em processo de evolução, a lição imortal do seu Evangelho. Evangelho esse de amor, de redenção, de alimento para todos os espíritos que nos encontramos no planeta Terra. Então, este relato achei interessante em trazer aqui na abertura do trabalho de hoje, onde vamos fazer reflexões acerca do alimento que o Evangelho proporciona para todos nós, espíritos, no estágio em que nós nos encontramos na Terra. Estejamos encarnados ou desencarnados. O livro A Caminho da Luz fala da evolução planetária, fala da concretização dos ideais sublimes de Deus para com todos os planetas criados por Ele e, como consequência, para nós, seres inteligentes do universo, que estamos abrigando as diversas esferas de realizações materiais para que nós possamos desenvolver todo o potencial espiritual que nós já dispomos. Então, a segunda reunião decidiria qual deles viria trazer à família da Terra o Evangelho, a revelação das leis sublimadas do Criador, para que as almas, nós espíritos enquanto encarnados, ou espíritos desencarnados, pudéssemos alimentar a nossa consciência deste banquete espiritual que se chama Evangelho. A palavra derivada do grego euangelion, o Evangelho significa boa nova, boa e feliz notícia, novidade. Tem uma música atual que nós conhecemos, ligada à religiosidade, que diz que o Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Boa notícia. E os Espíritos nos orientam dizendo essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos, os exemplos desse irmão maior que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. O orientador espiritual do planeta Terra, guia e modelo, como nos apresentam os espíritos da codificação. Mas no início, na época do cristianismo primitivo, quando as bases estavam sendo lançadas, a expressão evangelho era apenas utilizada com relação às palavras e os atos de Jesus. Depois de muito tempo, referiu-se ao registro, aos escritos mantidos de mão em mão, passado pelos apóstolos, pelos discípulos, tirando cópias daqueles que enunciavam o que vivenciaram, o que presenciaram, junto ao Mestre quando ele estava em sua missão. Então, passou a concretizar os materiais oriundos dos apóstolos que escreveram, grafaram, cada um dando a sua interpretação, a que o Mestre falava, vivenciava e se expressava diante da comunidade. E aí hoje nós conhecemos o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João, representando assim para nós, nos dias atuais,
que temos a revelação da doutrina, onde essa equipe de espíritos amoráveis vem nos falar da importância do Evangelho em nossa vida, representando o mais elevado código de conduta ética já existente no seio da humanidade da Terra. É fonte de quê? De conceitos morais. Seus conteúdos nos apontam caminhos de quê? De sabedoria, de paz, de progresso, de fraternidade espiritual, norteando a nossa vida e as nossas aspirações. Em verdade, é um alimento para que nós, espíritos, no estado em que nós nos encontramos, seja ele qual for, possamos nos conduzir da melhor forma possível para a descoberta do sagrado em nós, que está no nosso íntimo, em nossa consciência. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. Não o procure fora, porque não encontrarão. Por quê, mestre? Porque ele não está ali nem acolá, está na própria consciência. Aí vem a codificação, através da promessa desse mesmo Jesus de Nazaré, nos trazendo os ensinamentos, os Espíritos nos orientando, que as leis divinas estão escritas em nossa própria consciência. E a partir daí nós estamos trabalhando, nos educando espiritualmente, através desses orientadores e desse medicamento fundamental para todas as almas, que é o Evangelho de Jesus, os ensinamentos vivenciados por ele. Porque o que se vivencia é muito mais forte do que o que se fala. Porque as palavras o vento pode levar, mas o exemplo, em toda a sua vida, enquanto conosco aqui no planeta, a mentora Joana de Ângeles nos diz que, em momento algum, ele se contradisse com o que falava e com o que fazia, porque atrelava o falar e o fazer. Por isso que a marca do Evangelho, essa bênção, esse código elevado de conduta moral, está conosco e estará para sempre. Mais de 20 séculos já se passaram e a mensagem do Evangelho ainda não vivenciada na íntegra pela maioria dos habitantes do nosso orbe, porque nós sabemos que nós estamos ainda no capítulo de espíritos que espiam e sendo provados ao mesmo tempo. Mas um dia, com certeza, é meta divina. Seja espírito puro. É a marca de Deus em cada um de nós, de modo que nenhum espírito ficará sem evoluir, sem desenvolver em si as potencialidades divinas que nos constituem, quanto seres espirituais em processo de evolução, neste momento no orbe terrestre. Então, os amigos espirituais nos dizem e afirmam que quando Jesus nos propôs que brilhasse a nossa luz, ele estava nos estimulando ao sublime labor da preservação da caridade, que vem através do exercício do amor. Como eu disse, que a caridade é o amor em ação, do conhecimento que existe em cada um de nós, através das diversas encarnações, repartindo conosco e fazendo parte da nossa jornada. Então, cada um de nós temos essa vantagem, essa disponibilidade de sermos convocados diariamente para o trabalho de renovação espiritual. Que brilhe a vossa luz, é a mensagem do Mestre. Que luz é essa? A luz divina, porque somos centelhas de Deus em expansão, colocando na prática no nosso dia a dia todo o potencial espiritual do qual nós somos dotados. Já somos espíritos integrais, seres integrais, concretizados diante da grande obra que vem da sabedoria, da causa inteligente do universo. Então, amor, conhecimento que existe em cada um de nós necessitam ser colocados na prática, fazendo parte da nossa jornada encarnatória de agora, porque essa é a melhor que nós temos, porque estamos vivenciando experiências num momento crucial para o planeta Terra. Momento de transformação íntima, momento de transformação moral, que quem se encontra em expiações e provas somos nós, os habitantes do planeta. O planeta é um orbe material que também está evoluindo pela lei do progresso,
matéria evolui, os seres espirituais também nós evoluímos. Então, o evangelho trazido pela luz do mundo, quando ele anunciou, eu sou a luz do mundo. E a luz do mundo veio para clarear a vida dos seres que o Pai a ele confiou. Como ele mesmo se dirigia na época, as ovelhas que o Pai me confiou. Eu as conheço todas, e eu as retornarei para o meu Pai, todas elas sábias, perfeitas, justas e amorosas. E para isso, deixa esse manancial de bênçãos que nós conhecemos como o Evangelho, através de Lucas, de Mateus, de João, de todos eles que estavam empolgados, e tinham muitos mais outros que também escreveram as suas experiências, para que hoje, em pleno século XXI, nós pudéssemos estar aqui conversando acerca dos ensinamentos dele, de Jesus de Nazaré. O Evangelho, como medicamento de sustentação de nós espíritos aqui na Terra, como afirmei no início, e continuo dizendo, tanto encarnados como desencarnados. E por esse momento crucial pelo qual nós, a humanidade, estamos passando, ele já havia previsto no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Estamos nós, há anos, 2 anos já estão se fazendo desse nosso processo de pandemia no planeta. E quantos nós recorremos ao Evangelho? Quantos evangelhos nos lares? Quantos grupos de orações foram formulados pela internet para que pudéssemos ter a expansão, a perseverança, a coragem de manter o nosso vínculo com a mensagem de Jesus de Nazaré? Então, o medicamento de sustentação da fé, do trabalho, que nós aprendemos nas casas espíritas, nos templos onde nós frequentamos, qualquer que seja a nossa religião, que tenha como base o cristianismo, que esteja afiliado a Jesus. O Evangelho em nós. Certa feita foi perguntado a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E ele responde: eu creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Sem o sol, não há vida física no planeta, porque é ele que nos sustenta essa energia. E assim, o Evangelho de Jesus como alimento das almas, para que em todos os momentos possamos ser perseverantes, possamos trabalhar a fé que é inata em todo ser espiritual como uma marca divina. E essa fé precisa ser colocada em prática, porque a fé sem obra é uma fé morta, como já anunciava o apóstolo daqueles tempos, dizendo: fé sem obra é uma fé morta. Então, o evangelho de sustentação. Por quê? Quando nós começamos a tomar contato com essa essência do evangelho, o foco de nossos interesses, o comportamento, tudo isso se altera substancialmente. Porque Joana já nos diz que Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo. Porque ele atrai as multidões através da sua energia amorosa, não impõe, propõe através do amor. Então, essa essência que vem através do Evangelho, que vem através da energia emanada das virtudes espirituais, já desenvolvidas 100%, num ser sublimado. Questão 625 da obra O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E eles respondem: vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então, está atraindo toda a humanidade, todos os seres em experiências humanas na Terra, para a descoberta do reino. E a mensagem está conosco há muito tempo. O alimento, que vem nos enriquecendo, que vem auxiliando, que nós possamos despertar no íntimo para a realidade da vida. Simplesmente pelo fato de que esse é o exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios
Quais princípios? Os princípios que norteiam a vida dos seres. Igualdade, liberdade, fraternidade, que são condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Somos todos iguais perante o Criador. Espíritos simples e ignorantes, todos. Para quê? Para alcançar a perfeição. E o que é a perfeição? O desenvolvimento das potencialidades divinas, das quais nós somos dotados. Liberdade é uma lei maior que faz com que o capítulo do livre-arbítrio nos auxilie a todos tomada de decisões, o respeito pelos demais, pela religião de que professam, pela cor, pela condição social, por toda a estrutura que os demais espíritos se apresentam perante nós, quem somos nós para julgá-los? Então, tudo isso trazido por Jesus. E ele conviveu com as pessoas que eram deserdadas pela sociedade, com os doentes das lepras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prostituição, independente de ser homem, de ser mulher, de ser pobre, de ser rico, de ser doutor da lei ou não, ele tratava e continua tratando todos da mesma forma. E nos mostrando que nós só seremos felizes quando vivenciarmos esse ensinamento que estão nos alimentando no dia a dia, à medida que nós estamos fazendo contato com essa mensagem. De modo que o sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo, que todas as parábolas enunciadas por ele têm o cunho de despertar o ser para a realidade espiritual. Fala do reino de Deus que habita em nós. E nós somos esse agente espiritual que estamos elaborando a nossa própria evolução sob a orientação dos mentores espirituais que trabalham no planeta em nome de Jesus. Nos dias atuais, nós temos notícias pelas psicografias abençoadas de como o plano espiritual está trabalhando sob a orientação, sob o amor de Jesus, para receber os espíritos que estão deixando o corpo físico, por outras doenças que já existiam e pela Covid-19 que ainda vem assolando o planeta em várias formas atualmente. E essas equipes se desdobram em amor, porque todos já vivenciam, já se alimentaram dos ensinamentos do Mestre. Então, essa visão mais elevada do Criador e mantenedor da vida, um Pai justo, amoroso e sábio, como a doutrina nos revela, faz refletir em nós o intenso da consciência de uma percepção mais ampla do verdadeiro sentido da vida. Nós já sabemos que somos seres interexistenciais, porque vivemos entre os planos, mesmo estado de vigília. Nós temos experiências do plano dos desencarnados. Quando nós emancipamos, quando o corpo dorme, adentramos com mais propriedade esse plano sutil. Então, vamos percebendo que a vida é única, emanada do Criador e existe para todo sempre. E o Evangelho? O Espiritismo e o Evangelho. O que é que o Espiritismo tem a ver com o Evangelho? Mais uma vez, trazemos o exemplo do nosso irmão Chico Xavier, quando perguntaram a ele a importância de Jesus para a vida e para o Espiritismo. Ele dizia, no Espiritismo eu encontrei Jesus através do Evangelho. Se eu não encontrasse, eu não permaneceria no Espiritismo. E Kardec pergunta às entidades espirituais evoluídas, quando do momento do trabalho da codificação, qual a nova conduta moral que eles estavam trazendo? Se nós aqui já conhecíamos a conduta de Jesus, o exemplo de Jesus, e eles foram firmes em afirmar que não traziam conduta moral nova, que a doutrina está baseada nos mesmos princípios do Evangelho de Jesus, porque ele é o orientador desse grande trabalho da codificação. Então, para nós em particular, nós que frequentamos, que estudamos nas casas espíritas, para os trabalhadores do Centro Fonte Viva e outros trabalhadores de outras casas espíritas que estejam conosco neste momento, o Evangelho é esse particular código de conduta, uma regra de proceder
que abrange todas as circunstâncias de nossa vida, tanto no estado íntimo, privado, quanto público, porque ele próprio já afirmava que meus discípulos serão muito conhecidos por muitos se amarem. Mas o Evangelho de Jesus faz parte da vida dos cristãos, sejam eles de qual denominação religiosa seja. Não importa. O Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec tomou dos ensinamentos trazidos principalmente através das parábolas e apresentou à equipe espiritual, para que esta equipe pudesse esclarecer para nós o verdadeiro significado das parábolas. Todas elas parábolas terapêuticas, que dizem respeito a cada um de nós, individualmente, pessoalmente, sem transferir responsabilidades para outros. E cada um de nós vamos nos alimentando. Então, as relações do Evangelho com o Espiritismo são profundas. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. O Evangelho trazendo o proceder, o código de ética, independente de quem seja o indivíduo, a nossa maneira de atuação deve ser a mesma. E a partir dos tempos, amigos e amigas que nos ouvem, estamos nós nos alimentando de tal forma desse material que o esforço é benéfico para todos nós. E para os espíritas, Kardec coloca no próprio Evangelho que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que está fazendo nós todos para vencermos as nossas más tendências, porque nós sabemos que ainda possuímos. A doutrina vem tirar o véu, tirar a máscara, para que nós possamos saber de onde viemos, quem somos, por que aqui estamos, o que precisamos fazer para melhorar cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Portanto, esse conjunto de livros que recebeu o nome de Evangelho necessita ser conhecido, necessita ser meditado e, acima de tudo, sentido, porque o maior objetivo do Evangelho é nos renovar e auxiliar no autoconhecimento. João, Marcos, Lucas, Mateus, todos esses conhecidos como os 4 evangelistas, trazem coincidências nos seus ensinamentos, alguns diferenciados, mas o foco, o objetivo é o mesmo. Porque toda a doutrina e todo o evangelho está direcionado ao espírito imortal que nós somos. Então, precisamos viver como tal, porque falamos muito da imortalidade, mas ainda não vivemos como tal. O Evangelho é o sentido da vida. Que sentido tem a vida diante do Evangelho? O que é o Evangelho perante a nossa vida? Está em João, capítulo 10, versículo 10. Quando ele, o Mestre, anuncia: eu vim para que todos tenham vida. E vida plena e abundante. Vida plena e abundante em todos os sentidos falando. Espiritualmente, materialmente, socialmente, fisicamente, perispiritualmente, energeticamente, em todos os sentidos. Porque ele vem por amor. Para quê? Para orientar, para educar, para esclarecer. Não veio destruir a lei, veio dar prosseguimento, porque é a mesma lei divina, vindo a cada momento de acordo com o esclarecimento, com o momento de conhecimento de cada espírito, onde quer que se encontre. Por isso, no Evangelho, nós encontramos 2 orientações precisas e inconfundíveis. Quais são elas? Primeiro, é preciso edificar o bem. E a segunda, é preciso eliminar o mal. Então, vem a terceira revelação, trazendo o Evangelho como base de sustentação, para nos dizer, quando Kardec pergunta qual a diferença entre o bem e o mal, e eles dizem: o bem, tudo que está de acordo, está dentro da lei divina. E essa lei nos foi trazida pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos profetas e, atualmente, por Jesus de Nazaré. Então, tudo que estiver de acordo com a lei, que não fira a lei,
chama-se bem. E o mal é justamente a ausência do bem. Porque o mal ainda é praticado na terra pela falta do conhecimento. E Joana nos diz que a ignorância ainda é uma grande promovedora do mal no planeta Terra. Então é preciso edificar o bem pela prática. E quando edificamos o bem, naturalmente o mal não existe, porque eles dizem que o mal é a ausência do bem. Então, toda vez que tivermos a oportunidade de praticar o bem, que nós o façamos, para que nesse contexto, nessa sociedade, nesta hora, em nós e no outro, o bem que é divino possa aflorar. E o mal é passageiro, porque é fruto ainda da ignorância da humanidade. O Evangelho nos auxilia a compreender que a vida possui um significado especial, que reside no nosso autodescobrimento, que nos auxilia a valorizar o que é ou não importante no peregrinar evolutivo que todos nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Então, a sintonia perfeita com a energia que emana de Deus, Criador e mantenedor da vida, porque nós existimos e a causa é Deus. A causa primeira de todas as causas, questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E eles respondem, Deus é a inteligência suprema, é a causa de todas as outras causas, é o elan vitalizador da vida. E Jesus vem à Terra em nome de Deus. Não é o Deus, é um espírito evoluído que recebeu a missão, a tarefa de conduzir os espíritos que habitamos o planeta às moradas da casa do Pai, cada vez mais evoluídos, sábios, amorosos e justos. Em determinado momento ele nos disse, eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai que me enviou. Então, é sintonia perfeita com as leis divinas e não veio fazer a vontade dos homens nem dos espíritos que estamos na Terra ainda. Porque a nossa vontade ainda não é justa, não é perfeita e não é compreensível. Então, tudo isso o Evangelho nos auxilia a compreender. E à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos tendo atos diferenciados, porque estamos sendo movidos pela prática daquilo que nós já conhecemos. Então, compreender a vida como significado especial. A maneira mais eficiente para o cometimento do real significado da vida é a experiência do amor, da prática da caridade. E como podemos nos alimentar? Como podemos usar como um grande medicamento para o espírito, como um grande remédio para a alma, para o corpo, para a mente, para o perispírito, para o ser integral? Através do Evangelho de Jesus, através da prática do Evangelho no lar, que vai servir de medicamento para todos. Esse grande manancial de bênçãos que nós conhecemos, independente da religião, de ser católico, apostólico, de ser batista, de ser evangélico, de ser testemunho de Jeová, de ser espírita, basta que seja cristão, porque o cristão adere à proposta de Jesus. E aqui trazemos o primeiro culto cristão no lar, trazido pelo nosso irmão Neio Lúcio, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, que muitos que estão me ouvindo nesse momento devem conhecer essa grande obra. Se não conhecem, busquem conhecê-la, que é uma grande condutora para o nosso culto no Evangelho no Lar. Porque nós queremos o alimento, então temos que servi-lo, temos que nos banquetearmos desse alimento que está sendo oferecido. Jesus conta-nos, Neio Lúcio, em 50 capítulos nesta obra, que ele tinha o hábito de se manter na casa de Pedro, onde ele assentou sua base fundamental. E certa noite ele convida Pedro para que pudesse trazer um alimento novo àquela comunidade, porque ele percebia que a conversação já não era tão edificante quanto no passado. E Pedro é questionado quando ele diz, Pedro, que fazes com o alimento que tu trazes do mar para servir, para vender aos demais? Ele diz, mestre, eu seleciono, como todos os outros pescadores,
nós selecionamos o melhor material para servir de alimento aos homens. E ele diz: pois não, Pedro, já que tua mesa serve de alimento material para os corpos, que possamos aqui estabelecer um alimento para a alma. E Pedro diz: mestre, que seja feita segundo a tua vontade. E conta no Ney Lúcio que Jesus desenrola os manuscritos da lei antiga, coloca sob a mesa e convida a família de Pedro e os demais populares que estavam presentes para participarem deste banquete. E aí ele nos conta também que é o primeiro culto cristão no lar, que não nasceu da praça para as famílias, muito pelo contrário. Nós desejamos a paz em todos os momentos. Nós desejamos a felicidade em todos os momentos. Então, temos que implantá-la no nosso lar. Porque os cidadãos do mundo que estão governando os países e os mundos saem dos lares. E dos lares cristãos precisam sair seres equilibrados com a mensagem de Jesus, através do exemplo do culto do Evangelho no lar, que muitos também conhecem o que estou falando, e nunca é demais que nós possamos lembrar que o Evangelho no lar é uma reunião entre os integrantes da família, onde estuda-se os ensinamentos de Jesus, para que a cada dia nós possamos ser fortalecidos com esse medicamento fundamental. Para nós, os espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo, sim. A Bíblia também contém os evangelhos dos 4. Podem acompanhar o nosso processo, porque muitos textos da Bíblia Kardec tirou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo também. Para quê? Para que nós possamos ter a clareza necessária. Então, sua prática constante, constantemente, diariamente, visa a reflexão sobre nossa conduta diária, adequando os nossos atos dentro dos princípios cristãos. Os atos na sociedade, na escola, na família, no trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, precisamos ser os mesmos. Então, essa reunião em família vai fazer com que todos os membros da família sejam beneficiados. E Joana vai muito mais além quando nos diz que a família que realiza o culto do Evangelho no lar como um grande remédio, como um grande medicamento, como um grande alimento para almas, está também colaborando com a comunidade em seu redor. Graças às finalidades do Evangelho para nos servir de banquete, no primeiro ponto, estudar o Evangelho de Jesus possibilita a compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao nosso aprimoramento moral. É por isso e para isso que nós estamos aqui na Terra nesse instante. Todas as experiências humanas que nós estamos passando estão aprimorando-nos a nossa condição de seres integrais, de espíritos imortais. São experiências. Como diz o grande filósofo Teilhard de Chardin, francês, que nós somos seres espirituais em experiências humanas. E não ao contrário. Seres espirituais continuaremos sendo, as experiências humanas vão nos alimentando e vão deixando suas marcas para a nossa redenção espiritual. Então, por isso que é importante essa prática. Outro ponto, criar em todos os lares, imagine nós, o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar em nós, os familiares, o sentimento de fraternidade, que é o único elo que vai permanecer entre nós espíritos, o amor fraternal, porque somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, do mesmo mantenedor da vida. Utilizamos posições diferenciadas no grupo familiar, pai, mãe, filho, irmão, tio, avô, sobrinho, primo, os espíritos modificando apenas a posição para aprendermos o mesmo amor que está na maternidade, na paternidade, na irmandade e assim por diante.
Então, esse é um outro ponto, despertar e acentuar em nós esse sentimento de fraternidade. E ele alimentado aqui dentro, ninguém mais tira. São os tesouros que nós estamos construindo em nosso íntimo. Outra finalidade, pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar e pela união das criaturas, propiciando a cada uma a vivência tranquila e equilibrada. Então, lá vai criar esse momento de pacificação espiritual, porque nós, membros, estaremos em contato com a mensagem mais sublime, mais importante para as nossas vidas, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma família que vive assim, os dias vão passando e todos os membros estão sendo medicados através desse grande medicamento em doses homeopáticas que se chama o Evangelho de Jesus, que tem por objetivo também higienizar o lar. De que forma? Pensamentos e sentimentos elevados que vão favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então, os espíritos benévolos têm o maior prazer em nos auxiliarem, mas quando nós nos permitimos, esse auxílio é mútuo e instantâneo. As equipes dos nossos mentores, que dão sustentação a todos os lares, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para as nossas dificuldades, tanto de ordem materiais quanto de ordem espirituais, mantendo operantes os princípios de quê? Da vigilância e da oração. Olha quanto nós seremos fortalecidos, quanto nós estamos sendo fortalecidos e medicados, porque à medida que o ser aprimora a sua conduta moral, todas as doenças desaparecem, que nós sabemos que são efeitos das condutas dos espíritos. E elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Olha que interessante. Elevar o padrão, autoestima, pensamento positivo, coragem, alegria, fé. E aí nós sintonizamos com as esferas mais evoluídas. Nós atraímos os seres sábios, sadios e benevolentes que nos assistem em nome de Jesus. E não aqueles que se encontram desarmonizados, desequilibrados, doentes ainda, porque ainda não beberam nessa fonte que se chama Evangelho. E nós temos a obrigação de divulgá-lo para aqueles que ainda não conhecem, assim como nós um dia também não conhecíamos. Estamos hoje atrelados à doutrina espírita para conhecer essa proposta, essa boa nova trazida por Jesus. O que mais o Evangelho nos alimenta? Contribuir com o plano espiritual, na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e vivenciado em todos os ambientes, que vai virar um hábito. Vai virar um hábito. O ditado diz que o hábito é que faz o monge. O monge não se transforma de uma hora para outra. São os hábitos adquiridos, a disciplina, a coragem, a perseverança, a fé, que fazem com que aquele indivíduo alcance o seu objetivo. Então, esse alimento é importante para todos nós. Não percamos a oportunidade de utilizar esse medicamento em nossa residência, em nosso lar, em nós próprios, para sermos seres mais saudáveis. E como fazer o Evangelho no lar? É muito importante que nós saibamos das orientações que os benfeitores nos trazem. Escolhermos pelo menos um dia na semana e um horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Não precisa muito tempo, porque a gente pode também se perder, devagar nos objetivos, e quando pensarmos que não, estaremos falando de outras coisas que não dizem respeito mais ao Evangelho. Foi o que Jesus observou em casa de Simão Pedro e convidou o chefe da casa: vamos estabelecer aqui na sua casa um novo banquete espiritual, um alimento para que todos que nos seguem possam alimentar-se. Então, que sejamos assim.
A família pode se reunir em determinado dia, determinado horário, em comum acordo com todos os membros. Nesse culto do Evangelho no lar, pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais, e neste caso eles podem também ser convidados a participar e podem aderir, podem aceitar ou não. Ninguém é obrigado, porque Jesus não nos obriga, ele nos convida, ele nos chama, ele nos atrai pelo seu amor para que nós possamos tomar o medicamento que ele trouxe para nós, na humanidade na Terra. Então, há possibilidades também, alguém pode estar refletindo e perguntando, Edivaldo, e se minha família não quiser me acompanhar no Evangelho? Há a possibilidade de a reunião ser realizada por uma só pessoa, e o roteiro é o mesmo. Se a pessoa quer, chama-se vontade, o querer. O querer vai além, quando ele começa colocando em prática o que já sabe, o que aprendeu, a orientação, e vai fazendo sozinho, porque ninguém, na verdade, está só. Lembremos da companhia dos nossos irmãos desencarnados, dos membros familiares desencarnados que são atraídos para darem o suporte para que esse evangelho no lar floresça aonde está sendo plantado, para beneficiar a todos os membros da família e os demais membros que estão em outras famílias, que também fazem parte da grande família universal. E todos nos alimentaremos, todos estamos nos medicando para que esse evangelho floresça em nossas vidas e nós nos tornemos espíritos equilibrados, porque as doenças desaparecerão. Como fazer? Inicia-se com uma prece de abertura, geralmente uma prece espontânea, deixar o coração falar. Não precisam palavras bonitas para nos dirigirmos a Jesus, para nos dirigirmos aos espíritos amigos, espíritos de luz, os nossos mentores espirituais, para nos dirigirmos ao nosso Pai Criador, que é uma das propostas do Espiritismo, é justamente trazer Jesus para perto de nós. Deverá ser seguida mentalmente pelos demais presentes. Após essa prece de harmonização, diante do ambiente tranquilo, podemos utilizar um som, uma música suave que vai energizando, vai funcionando como musicoterapia para todos os seres espirituais, tanto encarnados como desencarnados. Podemos ler uma passagem de uma mensagem de livros conhecidos, como as obras de Joana de Ângeles, aqueles livros de mensagens de Joana, de Emmanuel, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, com vários capítulos, mais de 100 capítulos em cada obra dessa, para que nós possamos abrir o nosso evangelho no lar e atrair os benfeitores espirituais com essas mensagens superiores. Nós estamos nos ligando a instâncias superiores que emanaram para nós a codificação dessas mensagens. E, em seguida, será lido um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que deverá ser comentado por os presentes e todos aqueles que desejarem colocar o seu entendimento naquela mensagem, lembrando que tem espíritos também desencarnados participando conosco, e eles também necessitam desse grande alimento através do conhecimento. Olha que maravilha! No passado, só os doutores da lei poderiam fazê-lo, mas com a vinda do Espiritismo, nós sabemos que todos nós podemos implantar em nossa casa, juntamente com os nossos orientadores espirituais, o Evangelho no lar para servir de medicamento para todos. Nesse processo de leitura, de comentários, ninguém está apontando para ninguém, porque somos todos aprendizes do Evangelho. Que nos coloquemos iguais para todos, porque a mensagem que sai não é de fulano, não é de ciclano, não é para Beltrano, é para mim, em primeiro lugar. E cada um se colocando nessa posição, porque orientadores espirituais, educador por excelência, nós só temos um, que se chama Jesus de Nazaré. A água pode ser colocada para quê?
para que os espíritos coloquem fluidos curadores na água que vai ser tomada no final da atividade. E essa água é benéfica, porque trazem elementos que nós desconhecemos. Elementos que alteram a própria constituição da água, o H2O, que hoje já é comprovado cientificamente. E cada um vai tomar aquela que lhe diz respeito naquele momento, aquele medicamento para auxiliar a deglutir os ensinamentos da noite. Olha que maravilha. Que beleza que nós podemos trazer esse medicamento para a nossa residência. E a partir daí, no momento em que estaremos encerrando esse banquete espiritual, vem o momento da vibração. Nós falamos muito em vibração. O que é uma vibração? São doações de energias em favor de nossos irmãos, através de quê? Do nosso pensamento, da nossa vontade, onde um dos membros do culto do Evangelho vai direcionando, falando em voz suave, tranquila, para que os demais vão escutando, compreendendo, mentalizando a imagem de Jesus de Nazaré. Então, essa vibração vai acontecendo de forma natural. E de nós vai saindo virtudes, luz. Lembro-me de André Luiz, espírito, através das obras psicografadas por Chico, nas suas andanças no plano espiritual. E ele percebe que em determinado momento, em uma caravana, os que iam com ele estavam iluminados, e de repente ele olha para si, e do seu centro de força cardíaco também saía uma luz suave. Era a luz da vibração daquele momento para manter a vibração elevada em sintonia com as esferas espirituais maiores. Então, são as doações energéticas, onde podemos orar em agradecimento, orar pela paz, orar pelos doentes, pela harmonia, por todos da família universal, pelos que já despertaram, pelos que ainda não despertaram para a mensagem. E aí nós estamos fortalecidos a cada dia, manter um horário fixo, um dia da semana fixo. Para quê? Para que os benfeitores espirituais possam estar conosco. E eles também têm compromissos assumidos nas suas realidades enquanto desencarnados e são designados por si mesmos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eles se fazem escolher a darem o suporte para que esse evangelho, como alimento das almas, permaneça conosco entre as quatro paredes e auxiliando outras famílias que estão próximas a nós. A grande importância. Quando o ensinamento de Jesus vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Porque sacrifícios, obstáculos, dificuldade, sempre todos vamos encontrar, para que nós possamos dar um salto de qualidade. E a partir daí a felicidade e o bem comum, porque todos os membros da família, quer participem ou não, são beneficiados. Que é o amor em ação, é o amor de Jesus em ação. São os trabalhadores da seara do Cristo, nos auxiliando nessa grande jornada encarnatória de agora. E os espíritos benévolos nos incentivam, dizendo: o evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem, através do evangelho. Olha que maravilha. E eles se propõem a estarem conosco, nos incentivando, nos auxiliando, nos impulsionando, para que nós possamos fazer o melhor, que possamos diante dessa grande realidade espiritual. Jesus Contigo é o título de uma obra, de um texto de Joana de Ângeles, onde ela começa dizendo: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo
o culto do Evangelho no lar, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Coloca água pura, distende a mensagem da fé, prepara a mesa, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita para que aquela noite seja uma noite de bênçãos, seja uma noite de amparo espiritual para todos que estão no ambiente, perto ou fora dele. E aí nós lembramos de um grande episódio daqueles que praticavam o evangelho no lar. Li certa vez numa obra da doutrina espírita que o cidadão fazia o evangelho no lar há tempos, frequentador de centro espírita, os vizinhos aderiram, os amigos também, e o dia da semana ele estava lá sempre firme para o evangelho no lar. Mas ele já se dizia cansado e desejava que aquela noite seria a última do evangelho em seu lar. Preparou a mesa, colocou a água, os livros e ficou sentado aguardando os demais chegarem. Mas ele encontrando um jeito para dizer que aquela noite seria a última, porque ele já não se sentia mais, e ele cochila, em questão de segundos. Cochila e desperta chorando, e nesse momento os familiares chegavam, os vizinhos também, preocupados com ele. Meu irmão, o que aconteceu? Você está sentindo alguma coisa? Você está passando mal? O que é que você tem? Ele disse, não. Eu estava aqui encontrando um jeito para dizer a vocês que hoje eu seria o último evangelho no meu lar, porque eu já não me sinto mais com coragem, estou cansado, estou idoso, mas eu cochilei. Enquanto eu cochilei aqui, chegou uma enfermeira e disse, o senhor vai fechar o posto de socorro? E ele disse, que posto, minha filha? Você está falando, o posto aqui na sua casa, que foi aqui que eu fui atendida há muito tempo atrás, desde que o senhor implantou o evangelho nesse lar, me trouxeram para cá, porque eu desencarnei num acidente muito grave, e aqui eu fui recuperada. Melhorei, e agora eu tenho meus pacientes que eu atendo aqui, e agora o senhor disse que vai fechar o posto. Ele tomou um susto, por isso ele acordou chorando. E contou para os demais, e todos ficaram maravilhados. E vocês acham que ele fechou o posto? Claro que não. Porque o alimento já estava pronto, o alimento já estava dado. Assim somos nós também. Nos alimentemos deste evangelho. Nos alimentemos, porque só ele é o caminho, é a verdade e a vida. E só através dele nós encontraremos a nossa perfeição espiritual. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos ampare em todos os momentos da nossa vida. Muita paz para todos. Muita paz. Edivaldo, excelente exposição. Esse remédio é doce. Não Esse é um remédio, remédio. quando a gente toma, nunca mais deixa de tomar. Com certeza. Eu fiquei bem tocada aí quando você contou essa história da enfermeira aí, bem interessante. Você falou em chamar a família. Eu faço o meu sozinha. Meu Sim. evangelho lá aqui em casa, ninguém vem. Eu faço sozinha, mas depois eu pego a água, aí levo para minha mãe, para meu filho, para todo mundo se beneficiar um pouquinho dela. Isso, todo mundo Edivaldo, toma. exatamente. Edivaldo, eu queria muito agradecer de novo a você por ter aceito o convite da nossa casa para essa explanação excelente. O Wilson até comentou aqui, né, que é muito bom o tema e a sua abordagem, né? Muitas pessoas lhe deram boas-vindas aqui no chat Isso, e estou vendo. eu queria É agradecer, isso aí. queria agradecer a nossa amiga Kessinha, filha de Wilson, Kessia Alves, que nos ajuda com a tecnologia. Agradecer a Kleber pela confiança que deposita em mim para essa tão nobre, esse tão nobre
e gratificante trabalho, que é estar aqui ajudando na direção dessa palestra doutrinária da nossa casa, o nosso presidente Wilson, sempre participando e atuante em tudo, e a todas as pessoas da casa que se fizeram aqui presentes, e outras que eu sei que virão assistir em outros horários, em outros dias, que estarão aqui. Edivaldo, eu queria dar uns recados bem rapidinho. Toda Fique à segunda vontade. nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 19h30, no nosso grupo do Fonte Viva no WhatsApp. Todas as quartas, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, a partir das 19h30 também, e todas as sextas, as doutrinárias. Todos os últimos domingos do mês, nós fazemos nosso trabalho social, onde doamos cestas básicas às famílias cadastradas lá na nossa casa. E queria mais uma vez só agradecer a você e pedir. Eu acho até que você já fez uma prece de encerramento, mas se você quiser fazer de novo, deixar alguma mensagem para nós, eu Faço sim. muito Com muito obrigada. prazer. Agradecendo a você pela recepção, agradecendo ao Kleber, né? Que foi quem fez o contato comigo, ao Wilson, presidente da casa, a todos os trabalhadores do Fonte Viva, que continue com essa fonte viva do Evangelho em nossos lares, no Centro Espírita, porque a nossa harmonização é sempre mais sublimada. Então, neste momento, eu convido a todos e a todas que estão conectados, onde quer que se encontrem, que possamos nos recolher intimamente, perceber o nosso estado íntimo nesse instante, a nossa respiração como se encontra, e trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus de Nazaré, que nós conhecemos naqueles tempos, das suas andanças pelas terras onde veio trazer a sua mensagem, pela sua emanação de amor, de paz e de fraternidade, que envolve a toda a humanidade na Terra nesse instante, que nós possamos deixar fluir de nós o que temos de melhor no nosso íntimo, como criaturas de Deus que somos, em favor de toda a humanidade, dos que se encontram caídos na sarjeta, dos que se encontram nos leitos dos hospitais, nas creches, nas penitenciárias, nas calçadas, dos que se encontram em conflitos íntimos e dos conflitos externos, em ritmos de guerra e de matança uns para com os outros, para que essa emanação de Jesus de Nazaré nos auxilie a buscarmos a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E possamos dizer, Senhor e Mestre, amigo e irmão de todas as horas, obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece, que nos auxilia no nosso processo evolutivo. Obrigado pelo teu evangelho, pelos teus ensinamentos, que fazem com que nós possamos aprimorar a cada dia a nossa verdadeira realidade espiritual. E desejamos, Senhor, que a sua doce e suave paz, o teu amor incondicional, envolva-nos a todos, hoje, agora e por todo sempre. Que Deus seja louvado e bendito e louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e uma boa noite para todos nós. Agradeço a vocês de coração. Muito obrigado. Assim seja. Muita paz. Obrigada, Edivaldo, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite, Anne. Até um outro momento. Até Um abraço a toda a comunidade de Juazeiro.
nesta cidade maravilhosa e todos que estão logados aí nesse instante. Jesus Amém. conosco sempre. Muita paz. Muita paz.